Nosso primeiro encontro de 2019. Ano passado, os 2 últimos encontros eu não estava em Paraná, estava viajando, estava com saudade de vocês. Uma pena para nós e alegria para aqueles que estão de férias, né? Que não estão aqui hoje, estão descansando, estão por aí merecidamente descansando a turma. Mas eu estava com muita saudade de estar com a igreja, com os irmãos, comungarmos a nossa Santíssima Fé. Teve alguns irmãos que falaram comigo assim, Edmar, vamos orar para 2018 acabar logo, porque morreu gente demais, né, meu amigo? Foi um ano trágico, nós perdemos muitos amigos, muitos irmãos, tivemos que enfrentar aí a tragédia do acidente com Isaías, Ecleusa e Débora. Perdemos 3 irmãos num acidente só, único, né? Foi extremamente trágico, bastante desolador. E eu fiquei pensando, depois veio a avó Ana até que viveu pouco, né? A avó Ana morreu com 97 anos, viveu bem pouco a avó Ana, né? Mas fazer o quê? Tem que morrer um dia, né? A avó Ana foi embora com 97. E as mulheres que não conheceram a avó Ana, eu queria dizer a você que você está enrolada, porque a avó Ana foi com 97 anos de idade, você conhecia a tal da ruga. Eu falar em ruga? A avó Ana não conheceu ruga, uma loucura aquilo. E ela não deixou a receita com muita gente não, as netas e as noras não tiveram a esperteza de chegar lá e, avó Ana, me dá essa receita aí, como é que a gente fica sem ruga, avó Ana? Então já foi, perdemos aí o segredo de morrer sem ruga. 97 não tinha ruga, você acredita, moço? A pele da avó era igual. Nossa Deus, como é que pode? Toda vez que eu ia beijar a avó Ana, perguntava para ela onde é que ela tinha esquecido as rugas dela. Aí eu brincava, a senhora nunca entrou na fila da ruga, né, avó Ana? Por isso que não tem a tal da ruga. Mas, irmãos, o que de fato me levou a ficar incomodado nessa época de tanta morte, não foi nem ter perdido meus irmãos, foi um pouco de preocupação que fiquei no meu coração com os vivos, com a turma que está por aqui, você e eu, e me veio ao coração que tem um negócio que é a base da fé, tem um aspecto que é o fundamento da fé, que é a base de nossa fé, e que possivelmente você possa ter esse negócio meio empoeirado aí dentro de você por causa do tempo. Quem é próximo de mim sabe que eu lido com a morte assim de uma maneira muito, muito tranquila, né? Não é a morte dos outros, porque muito cara vai ser lida de forma tranquila porque é o outro que está morrendo, não é você. Não, eu não tenho esse negócio comigo. Em 2012, em julho de 2012, eu tive um AVC hemorrágico, e os médicos tiveram que me tirar aqui meio às pressas para poder abrir minha cabeça lá em Goiânia. E sinceramente vou contar uma experiência para vocês bem interessante, que acho que você nunca teve saudade de ir para um lugar que você nunca foi, né? Já viu ter saudade de estar num lugar que você nunca esteve? Você ser tomado de saudade, e aquele sentimento assim, eu estou voltando para o lugar que eu nunca deveria ter saído de lá, sem nunca ter estado lá. Foi exatamente assim que eu fui tomado por Deus, meu espírito, meu homem interior ficou assim. E chamei um colega de ministério e disse assim, querido, é o seguinte, eu estou indo embora meio rápido, eu não estava contando que ia ser por agora, então eu precisava de um favor seu, eu precisava que você me filmasse, que eu precisava deixar um recado para minha esposa, um recado para a Rebeca, um recado para a Ana Carolina, um recado para o Estevão, e eu quero deixar um recado para a igreja, porque afinal de contas, eu estou metido com esse negócio desde guri, então eu não quero ir embora assim rápido, sem deixar algumas recomendações, que eu tenho algumas preocupações que a turma possa sair da linha, e eu preciso deixar uns recados para os caras. O cara olhou para mim e falou assim, você está brincando comigo? Não, estou falando sério, eu gostaria que você me filmasse, porque eu precisava fazer isso, que eu estou indo embora. E aí foi quando eu descobri, Gerson, né? Gerson? Aí eu descobri, Gerson, que esse negócio que o sujeito tem direito ao último pedido é só em filme. Na vida real, você não bota fé. As pessoas não respeitam. Conclusão, fiquei
Fiquei sem poder deixar as minhas recordações aí para a turma. Então eu estou te dizendo isso porque a minha relação com a morte, ela não tem muito a ver com a relação que o mundo tem com a morte. Talvez seja porque eu tenho tanta convicção daquilo que quero falar com vocês hoje, por isso que ela nunca me amedrontou. Nunca me senti coagido, nunca me senti pressionado, nunca me senti desfavorável quando a morte se avizinhou da minha vida. A primeira vez que ela se avizinhou, eu era recém-casado, tinha 19 anos, tinha recém-completado 19 anos, e eu sofri um acidente, uma carreta, eu estava num Fusca, a carreta bateu no meu Fusca, a carreta tombou, e assim, foi aquela sensação que eu estou indo embora, né? Você vindo a carreta para cima do Fusca, e eu digo a vocês que a diferença que eu tive quando eu tinha 18 anos para quando eu tinha 42 anos foi só uma, mais experiência com Deus. Então com 42 anos eu tive muito mais tempo de pensar da alegria que era estar com Jesus, de viver eternamente com Ele, encontrar meus irmãos lá no céu, bater papo com eles e por toda a eternidade viver com Jesus. Essa foi a única diferença, e eu acho que com 18 anos para 19, a carreta veio muito rápido e eu não dei tempo para pensar muita coisa, então eu só sabia que eu estava indo para a glória. Então essa foi a diferença talvez mais marcante de uma situação para outra. Então eu cito as duas para te dizer assim, não importa quantos anos você tem, o que importa é a fé que você tem, que tipo de segurança e fé que você nutre para que você vá se encontrar com o teu Deus, ou não. E eu queria que você entendesse que esse tema é fundamento da fé, é base da fé, são os primeiros rudimentos, os primeiros oráculos da nossa fé. Então assim, é como você não saber ler sem conhecer as letras, fundamento é isso. Ninguém vai dar conta de ler se não conhecer letras, mesma coisa, você não vai ter condições de desenvolver a tua vida cristã sem que os fundamentos do Senhor estejam bem colocados na tua vida. Jesus, Ele teve a necessidade de mostrar isso para nós, quando Ele disse que o homem cavou profunda vala e colocou o fundamento da sua casa sobre a rocha. E eu penso que esse é um tema que não deveria nos assustar, e por isso que eu gostaria de conversar com vocês mais largamente. Não sei se vou conseguir comunicar tudo o que eu penso sobre o assunto, porque eu confesso que nunca havia escrito desse tema, além daquela apostilinha lá da nossa fé. E eu tentei ontem e hoje colocar em termos de digitação, e eu fiquei bastante preocupado porque eu descobri que eu penso mais do que eu digitei. Então aquilo que der para falar a gente fala, o que não der a gente fala outro dia. A gente continua falando desse assunto outro dia. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E eu vou fazer um jump, eu vou fazer uma ligação direta entre o que nós vamos ler no capítulo 5 com o capítulo 6, essa continuação. O versículo 11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tornastes tardio em ouvir. Então você imagina, o escritor aos Hebreus está falando sobre Cristo, a sublimidade de Cristo, sobre Melquisedeque, sobre o sacerdócio. E acontece que num dado momento da sua escrita, ele diz assim: olha, eu queria continuar falando desse assunto, mas não tem como eu continuar escrevendo, porque vocês não vão entender. É difícil de explicar isso para vocês. E por que é difícil de vocês entenderem? Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Versículo 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende necessidades novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leites e não de alimento sólido. Então, porque vocês não atenderam o tempo decorrido, precisa que alguém torne a ensinar a vocês os princípios. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Versículo 13: todo que alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui havia um problema.
tempo de vida cristã e o que ele havia aprendido nesse tempo de vida cristã. Tempo de vida cristã e a necessidade deles serem mestres pelo tempo de vida cristã que eles tinham. E o apóstolo desoladamente diz assim: vocês se tornaram negligentes para ouvir, vocês precisam que vos torne a ensinar quais são os princípios dos oráculos de Deus. E mais, são meninos, vocês não são aptos para comer coisa sólida, mantimento sólido, vocês precisam de leite. Perguntas a serem feitas. Primeiro, quanto tempo eu deveria ser mestre como cristão? Em quanto tempo entre o meu novo nascimento e eu me tornar um mestre na presença de Deus, um catequizador de outros, um instrutor de outros, um ensinador de mais novos? Quanto tempo? Rapidamente, para você entender mais ou menos o que Jesus e os apóstolos pensavam. Jesus começa seu ministério, 3 anos depois ele morre. Em 3 anos ele formou apóstolos. Paulo sai para fazer a sua primeira viagem missionária. 3 anos depois ele envia seu filho para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Jesus, 3 anos um apóstolo. Os apóstolos em 3 anos, presbíteros. Entre nós, 3 anos é novo convertido. Para nossa vergonha. Porque aqui é um puxão de orelha do apóstolo. Eu não posso falar com vocês como a espirituais, porque vocês são meninos. Vocês não são maduros, vocês são meninos. E aí ele relata outra coisa. Precisa ensinar para vocês novamente quais são os oráculos, os primeiros rudimentos da fé. Aí no capítulo 6, porque não sei se você sabe disso, a Bíblia na sua escrita original, ela não tem nem capítulo nem versículo. Isso foi convencionado apenas para a gente achar mais facilmente um conteúdo dentro de um contexto. Mas às vezes a gente se atrapalha, porque a gente acha que o capítulo 6 é um novo tema, um novo assunto. Não, continua a leitura e a gente então desavidadamente fica sem entender quais são os princípios elementares da fé, ok? Por isso, pondo à parte os princípios elementares, deixando de lado, e ele vai narrar quais são os princípios elementares. Doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, o ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Conteúdo do que você e eu devemos ser mestres pelo tempo decorrido. Tá bom, eu não sou um apóstolo, tá bom, tá bom, eu não sou um presbítero, não, tá jóia, tá bom, você não é apóstolo, mas você já deveria ser mestre. Mestre nos princípios elementares da fé. E o conteúdo é a doutrina de Cristo. Um kardecista sabe mais do que Kardec, do que um cristão sobre Cristo, isso é uma vergonha. O que se sabe de Cristo pelo cristianismo é um Cristo que veio, nasceu na manjedoura, todo mundo começa a chorar porque ele nasceu num lugar muito humilde. Ao invés de chorarmos porque ele deixou de ser homem, deixou de ser Deus para ser homem, esvaziou-se da forma de Deus e humilhou-se a ponto de se tornar como um de nós, esse deveria ser o nosso maior choro. Mas a gente historicamente aprendeu a chorar no Jesus coitadinho que nasceu no lugar onde os cavalos viviam, não? Tira o foco da realidade espiritual de Cristo. Quando a gente evolui um pouco, já pensa no Jesus que morreu na cruz para nos salvar, e o máximo é que Jesus vai voltar, e voltar a gente já não fala nem tanto disso, porque a gente quer ficar por aqui e viver uma vida boa. A igreja está perdida nos seus fundamentos, nos princípios elementares, básicos. Além da doutrina de Cristo, nós temos que entender sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O que é arrependimento do ponto de vista de Deus? É levantar a mão e ir à frente para aceitar Jesus? Não, é muito mais que isso. É muito mais profundo que isso. É você entender por que você foi criado por Deus.
É você entender o que Deus exige de você para que você volte para Deus novamente e tenha Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O que é o arrependimento neotestamentário? É você entender que Deus te chama para abrir mão de governar a sua vida e entregar o governo da sua vida nas mãos do Senhor, porque arrependimento é mudança de atitude, é metanoia, é mudança de mente. O que mais que nós temos que ser mestres? Ensino dos batismos. Aqui é batismo em Cristo e batismo no Espírito Santo. Aquele batismo que a gente chama batismo nas águas é a redundância, porque ninguém batiza, ninguém mergulha no cimento. Só existe batismo, a palavra batismo é submergir, ninguém submerge em cimento, em qualquer estado sólido, no máximo você vai ser no estado líquido. Então batismo nas águas quase que é uma redundância da língua portuguesa, porque é uma palavra que deveria ser transliterada como foi batismo em Cristo. Gálatas 3 fala sobre isso: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A água é o elemento químico e físico, mas a realidade espiritual é que eu sou colocado em Jesus pelo batismo. E depois dom do Espírito Santo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Qual é a marca daquele que é batizado com o Espírito Santo? Estamos falando de fundamento da fé. Então todos aqueles que já têm 3 anos de vida cristã já devem ser mestres nisso que eu estou falando aqui. Ensinador de outros, né, Luquinha? O que mais? Nós estamos olhando aqui o conteúdo, né? O conteúdo que você e eu devemos ser mestres pelo tempo decorrido. Ele fala imposição de mãos. Você crê na imposição de mãos, que pela imposição de mãos as pessoas são curadas, pela imposição de mãos as pessoas são abençoadas, pela imposição de mãos você confere bênção a pessoas. Você usa isso na tua casa. Quando o teu filho adoece, o que você chama? Você chama o anador ou você chama a tua mão para impor as mãos e diz: Senhor, cura no teu nome? Você crê primeiro no remédio ou na cura pela imposição de mãos? Qual é a tua fé? Possivelmente a igreja primeira usava menos remédio porque a farmacopeia era muito pequena, não? Tinha poucos recursos, não? Então eles tinham que crer que quando impusesse as mãos os enfermos seriam curados. Deus quer que você e eu resgatemos essa fé simples. A fé de que eu vou impor as mãos e alguém vai ser curado. Está alguém enfermo, chame um presbítero e a unção com óleo salvará o doente. Isso é fundamento de fé, irmãos. É fundamento de fé. Quando a gente tiver qualquer tipo de enfermidade, vamos nos conectar primeiro com o céu, antes de nos conectar com a farmácia. O que mais? Imposição de mãos. Estou no versículo 2 do capítulo 6 de Hebreus. Ressurreição dos mortos. A sua fé cabe ressurreição dos mortos? E juízo eterno. Você entende de juízo eterno? Eu estou fazendo uma síntese de quais são os fundamentos da fé. Fundamentos estes de que cada um de nós aqui deve ser mestre, catequizador de outro, ensinador de outros. E eu quero então hoje pegar a ressurreição dos mortos, para a gente falar um pouco sobre ela. Quem sabe seja um ensinamento para você hoje, ao anotar e ouvir, você se encher disso e você estudar sobre isso, sobre esse tema, e assim você cumprir a palavra de Deus e se tornar um mestre, um catequizador, para formar outros a entender bem o que significa ressurreição dos mortos. Quando você não entende de ressurreição de mortos, você acha que a vida acaba no cemitério. Quando você não entende de ressurreição de mortos, você ultrapassa muito o limite da dor sentimental. Você é tomado do desalento, da separação. Quando você não entende de ressurreição de mortos, você é tomado da insegurança.
A sua dor é muito maior do que a perca do ente querido, de um amigo. A sua dor pode estar muitíssimo vinculada à sua não fé de que Deus há de ressuscitar os mortos. E talvez esse fundamento precisa voltar a ter o significado bíblico para a sua vida. E assim você vai conviver com a morte física mais facilmente. É fundamento da fé. O que pode faltar no fundamento para você construir um prédio em cima? Fundamento é base, é o alicerce. Possivelmente sua vida cristã, se não estiver bem firmado esse fundamento, tem algo nela que não está muito bem. Tem algo nessa construção chamada casa de Deus, que é você e eu, edifício santo de Deus, que é você e eu, que está desajeitado ou não, porque nos falta o fundamento chamado ressurreição dos mortos. Eu queria dizer assim a você: sem ressurreição dos mortos, nossa fé é vã e inútil. O que nos torna pessoas completamente diferentes de qualquer religião é a ressurreição dos mortos. Quem já memorizou Atos capítulo 2, versículo 24? Quem já memorizou? O que está escrito em Atos 2, 24? Ao qual Deus... O que é? O que Deus fez? Ressuscitou quem? Deus ressuscitou quem? Rompendo os grilhões, o qual Deus o ressuscitou. Se você está aqui comigo nessa noite, é porque aconteceu a ressurreição de Jesus. Senão você e eu não estaríamos aqui. A base da nossa fé é a ressurreição dos mortos. O que distingue você e eu de qualquer outra religião é que o Deus a quem você ama e serve venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte. O Deus que você e eu servimos, ao terceiro dia foram visitar seu túmulo e estava vazio, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nossa fé sem ressurreição é vã. Jesus só conseguiu ser exaltado porque ele venceu a morte. Jesus tornou a receber a glória que ele tinha antes que o mundo existisse, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, sem ressurreição de Cristo não há salvação. Não há salvação sem a ressurreição de Cristo. Olha para você ver o que diz Romanos. Romanos 10. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você não crê na ressurreição de Cristo, você não é salvo. Crer na ressurreição de Jesus é condição para a salvação. Nós citamos o versículo 24 de Atos 2, eu queria seguir um pouquinho abaixo para vocês verem uma coisa fantástica. Vamos para o versículo 31 de Atos 2. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Vai para o capítulo 4, versículo 33. Atos ainda. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A ressurreição de Cristo era conteúdo da pregação do Evangelho.
Irmãos, a ressurreição de Cristo inaugurou um novo tempo, uma nova era na terra. Antes de Jesus passaram inúmeros profetas, homens sábios, filósofos. Precedeu a Jesus, mas e muitos outros. Mas ninguém tinha ressuscitado dentre os mortos. Ninguém tinha vencido a morte. Ninguém havia deixado o túmulo vazio ainda. Todos tinham sido dominados pela morte. Todos tinham sido tragados pela morte. Por isso nós temos muito mais do que uma fé mental. A nossa fé tem como base o poder da ressurreição. Nossa fé tem como base o poder da ressurreição de Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é poder de Deus. Agora, por que Jesus ressuscitou? Porque não tinha pecado nele. Não tinha como a morte mantê-lo no céu, porque não havia nada em Jesus que o desqualificasse para o céu. O primeiro que inaugurou o caminho de perfeição na presença de Deus, isso foi suficiente para ele vencer a morte, porque a morte tinha domínio a todos os homens, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A morte passou a todos os homens por causa do pecado. Quando chegou em Jesus, quebra-se a sequência do poder da morte. E isso é uma questão de fé. O Jesus que eu sirvo, o Redentor que eu sirvo, ele não está pendurado numa cruz. O Redentor que eu amo e sirvo, ele venceu a morte, ele ressuscitou no terceiro dia. O Redentor que eu sigo, ele está sentado num trono de glória à destra do Pai, em glória e majestade. O Redentor que eu sirvo, ele se tornou Senhor dos céus e da terra. O Senhor que eu sirvo, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho. Mas ele só venceu porque ele venceu a morte. Ressurreição é base de salvação. Ou você crê no Jesus que poderosamente foi ressurreto dentre os mortos, ou você não é salvo. Você não é salvo. Onde estão aqueles que antecederam e precederam a Jesus? Onde está Kardec? Onde está Maomé? Onde está Confúcio? Onde está Platão? Joseph Smith? Buda? Nenhum deles venceram a morte. Seus corpos estão exatamente no lugar onde foram enterrados. Por isso todos os seus seguidores seguem a um livro de regra e condutas. Nós seguimos a um Jesus vivo, ressurreto dentre os mortos, que venceu a morte. O nosso Redentor vive para todo sempre. Nossa fé não pode ser comparada, nossa fé não pode ser igualada. Nós não seguimos um monte de regras de conduta, nós seguimos um Deus vivo, um Deus ressurreto, Jesus Deus. Se tornou o homem do céu, com as marcas da cruz, para que ninguém colocasse em dúvida de que aquele de fato é o corpo glorificado do Mestre, do Messias. O Pai não poupou tampar as marcas da cruz, deixou para que em todo sempre da eternidade, você e eu, ao contemplá-lo lá na glória, pudéssemos nos lembrar que nós estaremos ali com Ele, porque um dia Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor dos céus e da terra, e nós estaremos lá com Ele. Os seguidores desses homens vão estar onde eles estão?
no mesmo estado de morte e de condenação. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio do Filho Jesus Cristo. Por isso não existem vários caminhos que te conduzam a Deus, existe apenas um caminho. Jesus é o artigo e Ele é o verbo. É só através dele que nós vamos chegar ao Pai. Fora dele não há salvação, fora dele não tem como obter vida eterna. Não há salvação sem ressurreição. E nosso amado Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso que você e eu estamos aqui nessa noite, porque nós cremos no poder da ressurreição dentre os mortos. Bendito é o Senhor sobre toda a terra. Amém? Amém? E este Jesus vive dentro de você e de mim. Quis Ele te tornar templo do Espírito Santo. Agora nós não servimos mais a um Jesus fora, nós servimos agora um Jesus dentro. Nós servimos um Jesus que veio habitar no nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos derramado. Amém? Mesmo? Aleluias. Palavras de Jesus, João capítulo 5. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, aqueles que creem em Jesus têm vida eterna, tem vida sem fim. E ao crer em Jesus, você passa da morte para a vida. Todos aqueles que não creem em Jesus são mortos ambulantes por aí, estão perambulando mortos nas suas ofensas e pecados. Todos aqueles que não receberam o dom da vida em Cristo Jesus, não receberam a vida eterna ainda, não passaram da morte para a vida, porque a ira de Deus permanece sobre eles, porque não receberam de bom grado o Messias. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, num contexto de ressurreição, para a incredulidade da ciência, Lázaro, amigo de Jesus, já estava fétido, porque já tinha alguns dias que tinha morrido, e ele não podia chegar naquela casa muito rápido, porque ele estava obedecendo ao Pai, fazendo outras coisas. E Jesus promete às suas irmãs e aos discípulos que Deus iria ressuscitar a Lázaro. E nesse processo pré-ressurreição, Jesus faz uma pergunta. E eu acho que Jesus está nos fazendo essa pergunta nessa noite. Vamos ler, capítulo 11, versículo 23. Eu contei um pouco do contexto para vocês entenderem. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Ele faz a pergunta.
Penso que Jesus está nos perguntando essa noite também. Você crê que Ele há de te ressuscitar no último dia? Você crê que ao crer nele você não morre, mas você vive eternamente? Você crê que a morte é necessária para que haja ressurreição? Você consegue crer que esse tempo que passamos aqui de peregrinação é apenas o tempo destinado por Deus para que você e eu possamos decidir se queremos crer ou não queremos crer naquele que ressuscita os mortos? Que para Deus isso é uma fração do nada. Que para o eterno 80 anos, 90 anos, como muito voando, 97 não é nada para o eterno. Mas é nessa fração de tempo que Ele nos pergunta: crê que eu posso te ressuscitar dentre os mortos? Crê que eu posso te dar a vida e que você nunca vai morrer eternamente, mas que você vai viver eternamente? Crê nisso? Jesus nos pergunta nessa noite: você crê nisso? Que Ele vai te ressuscitar no último dia? Você crê que a gente passa da morte para a vida quando a gente se converte? E esse lapso temporal já não tem mais poder para te oprimir, poder para te meter medo, porque o Deus que veio habitar no meu coração venceu a morte por mim, e Ele me prometeu que iria me ressuscitar no último dia, e eu estaria com Ele para todos sempre, com vida eterna. Essa é a fé que eu tenho, por isso que velório nunca me assustou, por isso que avizinhar-me com a morte nunca me causou dano ou espanto algum, porque eu creio. Se Jesus está me perguntando nessa noite, eu respondo para Ele: eu creio, Jesus. Eu creio que você há de me ressuscitar no último dia. Eu creio que crendo em você eu saí da morte para a vida. Sim, Senhor, eu creio que ao crer em você eu recebi vida eternamente na sua pessoa. Eu creio, Senhor. Que resposta que você daria para Jesus hoje? Como é que é a tua fé? A tua fé tem essa base de crer na ressurreição dos mortos? Aleluias, que eu tenho uma fé dessa, e essa fé pode ser repartida por todos nós. 1 Coríntios, capítulo 15, esse é um dos capítulos mais lindos, não? Acerca desse tema. Vamos a partir do versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Paulo faz um questionamento. Ora, como pode ser tão comum se pregar entre nós que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Como é que então podem dizer por aí que não haverá ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Irmãos, Paulo nos provoca a pensar o tema.
Se não há um Cristo ressurreto, nossa fé é vã, inútil, fé morta. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E de novo ele afirma: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens ou de todas as criaturas. O Cristo que nós amamos ressuscitou. Isso ficou claro na nossa conversa até agora. Eu não sei se você consegue olhar para esse Jesus ressurreto. De vez em quando sou tomado pela revelação do salmista do que aconteceu no céu quando Jesus ressuscitou. E existe uma música que se canta muito, que é na realidade inspirada nesse salmo: levantai as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor. Isso é um relato do que aconteceu no céu quando Jesus ressurreto torna para lá. Vocês imaginam a loucura que foi no mundo espiritual? Jesus ressuscitado entre os mortos. Eu imagino como foi lá pelo inferno, porque ele ficou 3 dias batendo palma, soltando foguete, não? Consegui acabar com esse Jesus que me perturbava, que perturbava as pessoas. Consegui colocar por terra o sonho de Deus de salvar os homens. 3 dias depois, as trevas se rompem, o abismo se rompe, e sai de lá o Rei da Glória, Jesus Cristo, triunfalmente, prega aos espíritos em prisão. Mas agora a proposta de Paulo é outra. E você crê na outra vida? Você crê na vida eterna? Você está esperando na sua vida com Deus só nessa vida? O que lemos até agora foi o que aconteceu com Jesus. Agora é o apelo que Paulo nos faz sobre o que deve acontecer com a minha fé, com a sua fé. A sua esperança está onde? Só nessa vida? Meus irmãos, visão de ressurreição nos reconecta com o eterno. Te faz entender quem você é de fato. Você e eu somos seres eternos, para a vida ou para a morte, para a salvação ou para a condenação. E quando te falta visão de ressurreição, você se torna míope quanto às coisas eternas. A vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. Você pode ser um sucesso nessa vida e um condenado eterno. Você pode atingir os seus alvos nessa vida e você pode ir para o inferno eternamente. Você pode realizar todos os seus sonhos nessa vida e não realizar o sonho daquele que te criou para ir para o céu, porque ele não pode decidir por você. Qual a visão que você tem tido da vida? Eu quero te dizer que o mundo insiste em mentir para você e para mim, nos dando prazer nas coisas temporais, fazendo com que
nos sintamos realizados nas coisas que são temporais. Produzir em nosso coração profundos desejos de desfrutes desta vida. Nós queremos realizações imediatas. Não gostamos muito de dores e sofrimentos. O mundo não quer que nós falemos de ressurreição dentre os mortos. Foi assim no primeiro século e vai continuar sendo assim até a volta de Jesus, porque Satanás quer fechar os seus olhos e os meus olhos, porque, irmãos, olhar para a eternidade nos dá gozo, nos dá muita alegria, nos dá muito contentamento. Olhar para o eterno te tira da terra, te tira das circunstâncias, te tira dos penduricalhos. Eu queria dizer a você que se na passagem do ano você desejou para teu amigo, para teu irmão, feliz ano novo, eu falo para você que não existe feliz ano novo sem feliz vida nova em Cristo. Porque felicidade é uma pessoa, e essa pessoa chama Jesus. Felicidade não é marcada por data de calendário romano. Felicidade é marcada pela experiência que o homem pode ter com Deus. Ou você tem ou você não tem. Ou você possui ou você não possui. O dia não muda isso. Em Atos capítulo 4, quando os discípulos estavam dando testemunho da ressurreição de Cristo, ficavam ressentidos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Irmãos, aqui é um indicativo claro de que até a religião não quer que você saiba que há uma ressurreição dos mortos, porque a base da religião é o sucesso nessa vida, a base da religião é os prazeres terrenais, a base da religião são as ausências de dificuldades, de dores e sofrimentos. A base do cristianismo é outra. É o verbo da vida que veio habitar dentro de você. E isso já é suficiente para você, porque quem tem Jesus tem tudo, não precisa de acessórios. Ficaram ressentidos, não gostaram? Como podem pregar sobre ressurreição? Eu creio muito que Deus hoje está nos tirando o pé da terra. É uma noite que está nos colocando no céu novamente. Está nos enviando espiritualmente para o lugar cujo qual a gente nunca deva sair dele. Vivermos lá sempre, nesse tempo presente, nessa terra. No capítulo 17, eu me recordo, quando fui recebido, Edna, pela equipe de médicos lá em Goiânia, e o médico que me recebeu é professor de uma sobrinha minha, que também é médica, e ele disse assim: mas Edmar, você está falando? Eu falei: estou, é pelo jeito que eu estou aqui certinho. Ele foi, brincou comigo e falou assim: rapaz, mas os seus exames provam o contrário. Aí ele diz assim: por que você não está desesperado? Você tem ciência do que você está vivendo? Eu disse: tenho. Tenho sim, doutor. De cada 10 morrem 8. E dos que ficam, só 10% fica sem sequela. Mas eu quero que o senhor saiba que eu estou preparado para ir embora para o céu. Irmãos, eu fui tomado de uma tristeza quando eu não fui embora. Eu só não sabia o momento de desligar o fio.
mas eu sabia que o fio seria desligado. Irmãos, quando você pensa no céu, a vida fica sem graça. E o nome disso não é depressão, é valor eterno. É que as pessoas ancoram sua vida num porto inseguro da temporalidade. E montam seus castelos, porém são de areia. E vai ruir. É uma questão de tempo. Capítulo 17, versículo 18, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, porque pregava Jesus e a ressurreição. A filosofia está me chamando de tagarela nessa noite, assim como chamaram a Paulo, porque ele estava pregando Jesus e a ressurreição. Porque quero que cada um dos meus irmãos tenha uma fé viva, não uma fé morta, não uma fé vã, mas uma fé eficaz, uma fé que conduz o homem para o eterno. Abra seus olhos, o diabo não quer que você creia nisso. Abra seus olhos, porque crer na ressurreição te enche de fé para você sofrer um pouco de tempo, te enche de esperança para passar pelas tribulações, te enche o seu coração de gozo, porque você vai saber que o que você está vivendo aqui é leve e é momentâneo, e é nada perto do eterno. E o diabo não quer isso, porque se o seu coração se colocar assim, ele nunca mais vai te oprimir. Você vai se tornar uma pessoa livre. Você não vai se embrutecer por causa das dificuldades da vida. Você não vai perder a sua comunhão com os céus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe por quê? Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Seus olhos olham para quê? Não tem casa que é uma casa, tem uma casa que é uma casa melhor ainda, tem uma casa melhor ainda, agora quer fazenda, depois não tem fazenda, quer que mais aqui, e se não tiver, sou frustrado, porque eu não alcancei o que eu precisava. Nunca se sente realizado, um poço de desconsolação. Para o lugar que você e eu iremos, você não vai precisar levar nada, vai ficar tudo por aqui. Junto com você seguirão só as suas obras, só as suas obras irão te seguir. Para você as tribulações são leves e momentâneas? Queria falar para os casados e não casados. Certa feita, Jesus, inquirido sobre a ressurreição dos mortos,
Os sujeitos usam lá uma mulher que casou, mas não teve filhos, e morre o primeiro, e morre o segundo, e morre o terceiro, e morre o quarto, e morre o quinto, e morre o sexto, o sétimo irmão, e ela também morre. E eles queriam saber de Jesus, quem que era o marido dessa mulher na ressurreição. E ele disse para eles assim, estou citando Mateus capítulo 22, Jesus responde a eles assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Moças e moços, casamento não pode te tornar melhor para a eternidade. Não coloque sua realização pessoal na vida conjugal. Lá no céu não vai ter casamento. E é lá que é o eterno, viu, Vera? Eu tenho insistido há muitos anos, e as irmãs casadas sempre me perdoem, eu peço perdão, porque parece que eu sou um homem não tão romântico. Mas existe uma moda demoníaca que fala que mulher completa homem e homem completa mulher. O dia que eu nasci de novo, eu aprendi que quem me completa é Cristo. Eu não sou completado por outro ser humano. E tampouco quero completar outro ser humano na minha vida. Porque Paulo aos Efésios diz assim: quem é aquele senão que desceu e deu dons aos homens? E ele diz assim: e é ele que completa tudo em todos. Jesus completa tudo em todos. Imagina, irmãs solteiras, se você dependesse de homem para ser completa, você ia morrer uma mulher incompleta? Você acha que Deus ia ser injusto contigo? Essa é a visão da temporalidade. Tira seus olhos disso. Talvez muitos casais sofram por causa disso, porque espera do cônjuge aquilo que Jesus não lhe prometera. Temos que crer na ressurreição dos mortos. Vamos para lá, Nilson. Vamos viver junto lá em cima, eternamente. Quem crê na ressurreição dos mortos recebe poder para viver uma vida transformada. Romanos fala sobre isso. Romanos afirma isso. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Novidade de vida para quem crê em ressurreição. Novidade de vida não é para quem quer viver a vida velha, para quem quer ficar querendo transformar esse corpo vendido no pecado. Quem crê na ressurreição sabe que um dia vai receber um corpo glorificado igual ao de Jesus. Por isso não fica tentando converter a sua carne, porque sabe que sua carne não se converte, e a sua carne não herdará o reino de Deus. Você vai ter que morrer para receber um corpo glorificado igual ao de Jesus, sem a presença do pecado. Corpo ressurreto é corpo sem presença de pecado, irmãos. Eu estou muito afim de receber esse corpo. Vai cessar essa luta que você e eu temos todos os dias contra um monstro que habita dentro da gente, que tem que estar enjaulado a todo tempo, porque se você abrir a porta da jaula, você vai cometer as piores atrocidades da vida, porque você está vendido num corpo de pecado. Por isso bem disse Paulo no capítulo 5, 6 e 7 de Romanos: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte?
Aí ele vai, graças a Deus por Cristo Jesus o Senhor. Se não for Jesus ressurreto dentro de nós, estamos enrolados. As obras da carne são manifestas. Aí eu te pergunto, por que você quer ficar nessa terra ainda? Eu não sei você, mas eu já estou assim, não aguento mais. Estou louco para ir embora. Que graça tem viver aqui, conta para mim, além de vocês, claro, está com a igreja amada que eu amo. Que graça tem viver por aqui? Essa corrida de rato com queijo que não para. Hã? Que graça tem? Próximo encontro a gente vai dar continuidade. Quero falar um pouco sobre a santificação naqueles que creem na ressurreição. A possibilidade de você se tornar uma pessoa mais semelhante a Jesus por crer na ressurreição, por entender um pouco mais de ressurreição. Que o Senhor nos ajude a tirar os olhos dessa terra e que você volte para sua casa. Ô Silmar, eu quero que você saiba que lá no céu, o corpo do Judá vai ser perfeito. Eu vou comer juntamente com ele, junto com o meu amado Jesus, sem nenhuma limitação física. Por isso, quando eu olho para ele, eu sei que tudo que ele vive é leve e momentâneo, porque há um peso eterno de glória sobre a vida dele, e que Deus está preparando para ele, porque ele ama o Senhor. Essas esperanças é que nos consolam e que nos faz viver aqui melhor, menos embrutecidos. Amém? Senhor amado, nos abençoa como igreja a entendermos de onde o nosso coração nunca deve sair. Entendermos que os nossos olhos nunca devem ser tirados do céu. Nós não queremos crer em você apenas nessa vida, Senhor, porque se assim fôssemos, seríamos os mais miseráveis de todas as criaturas, e nós não somos assim. Obrigado por essa noite, o Senhor está desempoeirando pelo tempo essas palavras consoladoras ao nosso coração, nos mostrando que há uma vida eterna a ser desfrutada e gozada por aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a trilharmos esse caminho, esse tempo de peregrinação, olhando para o céu, olhando para o eterno. Nos perdoa pelos deslizes de olharmos para essa temporalidade como se aqui fosse lugar de obter qualquer tipo de lucro e ganho. Queremos continuar olhando para a eternidade, Senhor, olhando para a vinda vindoura, porque é lá que nós desfrutaremos na eternidade das eternidades contigo, para todos sempre, sem a presença do pecado, sem a presença do mundo, sem a presença da carne, sem a presença de tudo aquilo que não presta. Estaremos contigo face a face, ó amado Jesus. Obrigado por esse tempo como igreja, Senhor, que o Senhor nos console e que possamos iniciar esse ano, esse calendário, olhando para o eterno, olhando para as coisas que de fato importam, Senhor, desplugado dessa terra, Senhor, vivendo lá nas coisas celestiais, buscando as coisas que são do alto, onde ladrão, onde a traça e a ferrugem não tocam, para o louvor da sua glória, no nome de Jesus. Amém. Abraça teu irmão, que você vai abraçar lá na eternidade um dia, não é verdade? Vamos poder juntos lá na eternidade vivermos.